Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui, Pastor Leandro Machado, e mais um dia para trazer algo ao seu coração, para a gente ler a Bíblia junto. E eu sei, querido, que quando a gente lê a palavra, verdades poderosas acontecem na nossa vida, porque não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você é novo no canal aqui, já se inscreve, ativa o seu sininho, deixa o seu like, comenta algo aqui, não é? Você que está acompanhando a gente desde o início, hoje é o dia 175 e nós estamos lendo a Bíblia juntos. Esse é o nosso projeto Bíblia em um ano. Então pega a sua Bíblia aí, né? Hoje nós vamos começar por Marcos, capítulo de número 7. Vamos lá para no Novo Testamento, né? Onde está o livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler aqui de 1 até o 13. Caiu tudo aqui. Bora, deixa eu arrumar aqui para vocês me verem. Então é assim, a gente está gravando aqui no improviso, gravando do quarto. Estou de viagem, como vocês sabem mesmo, né? Para dar aula no Rema aqui de Campina Grande. Então bora lá, Marcos capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: Ora, reunindo-se Jesus com os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém, estavam ali, e vendo que alguns dos seus discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergem, e há muitas outras coisas que receberam, não é, para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos e metal e camas. Interpelaram os fariseus e escribas: Por que não mandam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos? Não está falando de higiene, tá bom, gente? Está falando de costume e tradição. Era um dos rituais, não é? Antes de comer, o ritual do lavar as mãos. Verso 6. Respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciam o mandamento de Deus, guardam as tradições de homens. E ele disse ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então a gente vai ver aqui Jesus, de fato, combatendo. Os discípulos ali, eles estavam vivendo a vida que Jesus disse que eles podiam viver, né? Ele falou assim, ó, vocês não precisam praticar tudo da forma legalista que esse pessoal faz, né? E aí os discípulos trabalhavam no sábado, eles faziam todas as coisas no sábado, e o povo fariseu ficava louco, de fato. E Jesus vai começar a combater. Ele fala assim, meu, vocês estão tão apegados aí a essa, né, religião, vocês estão apegados tanto a essas tradições, mas nem respeitar o pai de vocês respeitam. Então vai uma dica para você aqui. Se você quer um bom pregador aí, quer ser um bom ministro de Deus, né, além da sua vida de púlpito, vive uma vida aprovada de bastidor, vive uma vida aprovada como empregado, como marido, como esposo, como filho, tá bom? Isso é muito importante. Afinal de contas, não existe vida secular e vida ministerial. Tudo é uma vida só, você só tem uma vida. Você é uma pessoa só, tá bom? Tem gente que nessa desculpa aí, não é, vive de um jeito dentro da igreja e trata mal a família. A gente não pode ser desse tipo de pessoa, tá bom? Bora lá então, 2 Samuel 17. A gente tá vendo aqui o momento onde o rei Davi, ele precisa sair correndo. Absalão toma ali de fato o seu trono, o seu reino. A gente começa a ver que Davi aqui tem um cara importunando ele, não é? E amaldiçoando ele, ao mesmo tempo que Absalão tá lá pegando o conselho de Aitófel, né? E ele, meu, dá um conselho que aparentemente não vai dar muito bom, não. Vamos ver o que vai acontecer aqui em 2 Samuel 17, ó. O conselho de Aitófel e de Hussai. Disse ainda Aitófel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei a perseguir Davi essa noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo das mãos. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Porém disse Absalão: Chamai agora Hussai, a arquita, eu falei arquiteta, né? A arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Né? Também Hussai, chegado de Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitófel, faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: O conselho que Aitófel deu dessa vez não é bom. Continuou Hussai: Bem conheceste teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos, como a ursa no campo roubada de seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo.
Eis que agora estará espreito em alguma cova ou qualquer outro lugar, e será que caindo o primeiro ataque a algum dos seus, cada um que ouvir dirá: houve derrota do povo e segue Absalão. Então até o homem valente cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, que os teus valentes são todos os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, reúna-te todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, em que tu em pessoa vá no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos seus homens ficará com ele, nem apenas um só. E se ele retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade, e arrastará lá até o ribeiro, até que se lá não ache nenhuma pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai o arquita do que de Aitófel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado, o bom conselho de Aitófel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Husai a Sadoc e Abiatar, os sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitófel e Absalão aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandei avisar depressa Davi, dizendo: não passes essa noite nos vales do deserto, mas passe sem demora para o outro lado, para que não seja destruído, ó rei, e todo o povo com ele que está. Estavam Jonatas e Aimais junto em Rogel, e uma criada lhes dava o aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, para que não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, o moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram na casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher deste homem tomou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados e cereais sobre ela, assim nada souberam. Quando, pois, chegaram os servos de Absalão até aquela mulher, até aquela casa, disseram: onde está Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, havendo-os procurado sem achar. Voltaram para Jerusalém, mas se retiraram e já saíram logo os dois do poço, e foram dar o aviso a Daniel, e lhe disseram: levantai e passai depressa as águas, porque assim como aconselhou Aitofel contra vós outros, assim o fazei. Então Davi e todo o povo com ele que estava se levantaram e passaram correndo o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum havia que tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardoou o jumento e dispôs-se e foi para casa, para sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Manaim, e Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu em Amassá um lugar de Joabe sobre o exército. Era Amassa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Nás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Verso 27. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobe, filho de Nás, de Rabai, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o Gileatita de Roselim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, fava e lentilhas, também mel e coalhada, ovelhas e queijos de gado trouxeram a Davi e ao todo o povo que com ele estava para comerem. E assim disseram: este povo está faminto, cansado e sedento. Tá bom? Então a gente vê aqui agora Absalão, indo atrás de Davi para matar nele, de acabar de vez com essa possibilidade de Davi voltar e tomar o seu trono. Tá bom? Bora lá agora, Daniel. A gente vai ler Daniel a partir do versículo de número 11. Vamos lá, Ezequiel e Daniel. Vamos lá, Ezequiel, a gente chega depois em Daniel. Daniel, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 2 até o número 20. Ele vai dizer assim, não, o 2 a gente já leu. 3, ele diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará que o lhe queria prover. Mas no auge, só para lembrar aqui, Daniel está tendo uma visão, tá bom? Ele tem a visão de 70 semanas, tem a visão dos reinos, tem muitas visões que Daniel tem, e aqui é uma dessas visões, tá bom? E ele diz assim, verso 3: depois se levantará um rei poderoso que reunirá com grande domínio e fará o que lhe quiser. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido por 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e esse será mais forte do que ele. Reinará e será grande o seu domínio, mas ao cabo de anos eles se aliarão um ao outro. A filha do rei Saul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele a permanecerá, nem o seu braço, porque ela
ela será entregue, e bem assim aos que a trouxeram, e seu pai a que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo de linhagem dela, e um se levantará em seu lugar, avançará contra o exército do rei norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata, ouro, tanto com o despojo do Egito, por anos ela deixará em paz o rei do norte, mas depois este avançará contra o reino do sul, né, e se tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e irão numerosas forças. Um deles virá apressadamente e arrasará tudo e passará diante dele. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então se exasperará, sairá, pelajará contra ele, contra o rei nobre. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derrubará as miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tomará e colocará um campo a multidão maior do que a primeira, e ao cabo dos tempos, os 7 anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência, né, ao teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas também cairão. O rei do norte virá, levantará um baluarte, tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Os que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser. Ninguém poderá resistir a ele, estará em terra gloriosa, tudo estará em suas mãos. Resolverá vir a força de todo o seu reino e entrará de acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem se dará como sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe far-lhe-á cessar o opróbrio, e ainda fará recair o opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois um lugar dele, e um fará passar, um exator pela terra, mais glorioso do seu reino. Mas em poucos dias ele será também destruído, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um outro homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o seu reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante deles e serão quebrantadas, como também um príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que fizeram com seus pais. Nem os pais de seus pais repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por um tempo pequeno. Suscitará a força do seu ânimo e contra o rei do sul, à frente de um grande exército. O rei do sul sairá à batalha, com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão transpassados. Também esses dois reis empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será como uma santa aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para sua terra. No tempo determinado, tomará avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra sua santa aliança, e fará o que lhe aprover, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão do sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele lisonjarás e perverterá, mas o povo conhecerá o seu Deus e se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos seus sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos outros deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas no lugar de seus deuses, honrará os deuses de fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará um ao outro, com prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e assim que a reconhecerem, multiplicar-se-lhe-á a honra, e far-lo-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No fim,
O rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios entrarão em suas terras e inundará e tudo passará. Entrará também em terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoder-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá de grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares com glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Agora no próximo capítulo, Daniel já vai falar sobre os tempos do fim, tá bom? Eu sei que quando a gente lê assim, é meio doideira, né? E não tem muito sentido, né? Mas tudo tem um porquê. Deus traz essas profecias que posteriormente elas são, não é, explicadas, elas de fato acontecem, tá bom? Eu sei que às vezes fala assim, nossa, mas por que ler isso? Você está na Bíblia, a gente tem que ler, a gente tem que abrir o nosso coração, e você vai perceber que em momentos onde você for estudar a escatologia, cada um desses versículos que estão aqui vão subir no seu coração, e você fala, ai, agora eu lembrei que eu li aquele texto. A gente está criando uma base para que depois a gente possa crescer. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradeço pela vida de cada um mesmo dos meus irmãos, que o Senhor possa prosperar e multiplicar, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles forem fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém? Dê seu like aqui, compartilhe esse vídeo e bora crescer na palavra no nome de Jesus. E até amanhã.